Continuando aqui, livro Violetas na Janela, né, da Patrícia, em que a gente está no capítulo que ela está aprendendo como funciona a alimentação no mundo espiritual, né? Começa aqui nesse período. Isso. Então, vamos lá. Nesse período em que aprendi os exercícios da ciência de respirar, em que começava a me alimentar pela absorção dos princípios vitais da atmosfera, aprendia também a dominar minha vontade e a usá-la para meu bem-estar. Não sentia nenhuma dor, nenhum mal-estar, e não tive mais resfriado. Maurício me explicara que deveria aprender a observar meu próprio interior, porque ao agir egoisticamente causamos em nós muitos mal-estares. Dormia cada vez menos, pois não sentia necessidade, como antes, de dormir ou de me alimentar. Gostei muito porque esse tipo de alimentação que começava a me nutrir quase não precisava ir ao banheiro. Depois, não me alimentando mais, o banheiro seria um cômodo dispensável. Nem todos aprendem a volitar e a nutrir-se em curso. Há outros modos de aprender, como lendo, pesquisando nos vídeos ou com alguém que saiba ensinar. Mas frequentando esses cursos é bem mais fácil, pois aprende-se com exatidão e em menos tempo. E é bem agradável conscientizar-se e viver como desencarnado. Isso eu achei interessante, né? Porque a gente vive dizendo e ouvindo, né, que aqui é uma cópia, entre aspas, mal feita, né, do lado de lá, né? E quando ela fala isso do aprendizado, eu achei muito interessante, né, que você pode aprender na aula, né, com mestres te ensinando, com pessoas de boa vontade que querem te mostrar como aquilo funciona, ou sendo autodidata, né? Que é como acontece as coisas aqui na Terra com a gente, né? A gente aqui ou estuda, ou vai para a escola, ou se vira por conta própria e vai aprender, né? Então, é exatamente o mesmo sistema. Diga, Jair. O que eu achei interessante, que me veio à cabeça, dormia cada vez menos, pois não sentia necessidade como antes de dormir ou de me alimentar. Só que tem um porém que eu penso, tá? Nós dormimos também muito poucos, porque a gente está aqui na Terra, como encarnado, já não dormimos praticamente, só dormimos 8 horas. Mas quando a gente dorme 8 horas, nosso espírito está liberto. Então, quer dizer, praticamente, porque você sabe, nós sabemos que a função de dormir é biológica para esse corpo aqui. E quando a gente está dormindo, a gente também está desprendido. Agora, só as pessoas mais primárias que fica preso ao corpo e dorme também, entendeu? Mas o nosso grupo aqui, do jeito que a gente está procurando fazer as coisas, procurando mudar as nossas atitudes, nossos pensamentos e tudo mais, quando a gente dorme, a gente se desprende. Então, a gente praticamente fica nosso espírito fica praticamente 24 dias em vigília. É isso só. 24 horas eu não tenho esse otimismo todo. Para mim, vamos botar um pouquinho menos, que acho que eu durmo de vez em quando. Relato das 3 amigas. Nas horas de lazer, é costume visitar amigos e parentes por aqui. Gostamos de nos reunir e conversar. O assunto preferido entre familiares são os parentes. Falamos a respeito dos entes queridos desencarnados que não estão bem e sobre os parentes encarnados. Trocam-se ideias e planejam se ajudar. Na casa de vovó recebem-se muitas visitas e, como sempre por ali, quando me convidavam, ficava junto. Escutava as conversas, participava e, com isso, aprendia muito. Dona Amélia, uma das senhoras que moram conosco,
recebeu a visita de sua neta Marina e de uma amiga dela, Isa, que residiam em outra colônia. Conversamos animadas. Como quase sempre acontece, a conversa foi sobre a desencarnação. Dona Amélia foi a primeira a falar da sua. Só uma coisa que me chamou a atenção aqui, muitas vezes as pessoas acham, né, que é família, depois vai ficar mais ou menos no mesmo lugar. Aqui, a dona Amélia e a neta dela moram em colônias diferentes. Então, de acordo com como a gente leva a vida aqui também, a gente tem designações específicas para onde vai, mesmo já estando com certo equilíbrio. Então, aquela ideia de que vai estar todo mundo sempre junto é relativa, porque vai estar todo mundo junto em pensamento, em sentimento, em carinho, mas não necessariamente, aqui eu vou botar bem entre aspas, fisicamente no mesmo espaço. Que pode ser assim, está todo mundo em contato, tudo, mas eu estou numa colônia aqui, a minha mãe numa colônia do outro lado do mundo. Tem muitas nuances que envolvem essa situação que a gente não controla e não tem ainda total conhecimento. Fala, Jay. Silvio, isso que eu achei interessante que você está acabando de falar, que mostra como a tua infância te marcou, como você acabou de falar aí. Porque a nossa infância, a gente convive com os amigos e tudo mais, a gente pensa que aquela amizade, não sei se você morava no interior, aquela vida do interior é de eterno, e que vai também no plano espiritual, não. Vê na nossa própria realidade. Por exemplo, tem uma filha, a minha filha está casada, então ela tem a vida dela e trabalham tanto que não tem tempo para nós, a gente só tem tempo no domingo para fazer uma confraternização. Então, até na própria vida aqui da gente, tem isso, tá cada um em um plano, cada um vivendo o seu mundo, mas antigamente, que tinha aquela vida pacata, do interior, que todo mundo conhecia todo mundo e tal, até surgiu a novela, porque a novela tem um caráter assim de substituir a fofoca que tinha eu vejo assim, tá? A fofoca que tinha na vila, ou na cidade pequena, que todo mundo fala de todo mundo, aí substituiu aquela conversa pelos personagens da novela. Eu vejo assim, tá? A morte do meu corpo foi muito dolorida. O câncer... a dona Amélia foi a primeira a falar da sua morte. A morte do meu corpo foi muito dolorida. O câncer foi destruindo o meu corpo. Revoltei-me com tudo e com todos. Tornei-me uma doente amarga, muito debilitada. Meu corpo morreu. Nada vi ou senti. Só percebi tempos depois. Continuei a sofrer após o desencarne. Vaguei com dores pelo meu antigo lar. Sofri muito. Depois de muitos anos, fui socorrida. Entendi que foi merecido tudo o que passei. Tendo saúde quando encarnada, não dei valor. Tomava sempre bebidas alcoólicas, fumava, envenenei meu corpo com egoísmo, inveja e ciúme. Se não fiz mal a ninguém, fiz pouco bem. E o que fiz foram as poucas esmolas, resto do meu supérfluo que distribuí. Nunca pensei em ajudar realmente alguém. Vivia encarnada, cultivando a matéria, como uma tola imprudente, ignorando a parte verdadeira, a espiritual. A dor, a doença, tudo isso foi uma forma que havia escolhido, antes de reencarnar, para alertar-me, mas fiquei revoltado e não sofri com resignação. Quem não sofre com aceitação, pouco lhe adianta. Depois, em vez de reconhecer meus erros, revoltei-me, achando injusto por não ter feito, em meu ponto de vista, nada de ruim, pois não matara, não roubara, não traíra, etc. Esqueci-me de que pude fazer o bem e não fiz. Nem aprender quis. Para que saber? Dizia sempre. Depois de morta, aprendo. E isso se houver continuação da vida. Continuei a existir depois do meu corpo ter morrido.
e permaneci sofrendo pelos mesmos motivos, até que, cansada, comecei a ver realmente meus vícios. Mais humilde, clamei, pedi ajuda. Amigos e parentes levaram-me para o hospital de um posto de socorro, onde sarei e vim para a colônia. Agora, tendo a oportunidade, sou agradecida. Tendo edu Tento educar-me no trabalho útil e no estudo da boa moral. Esse relato da dona Amália, né, me lembra um pouco do André Luiz, né, que ele também, né, como conta no primeiro livro da série, né, ele passou 8 anos no umbral e ele também achava que a vida dele era tranquila, ele não tinha feito nada de errado, não tinha maltratado, matado, agredido ninguém, mas a vida dele tinha sido conduzida com várias situações, né, que não deveriam ter acontecido, né? Inclusive, ele foi chamado de suicídio inconsciente. E isso é um alerta bem, bem forte e contundente para todos nós, né, que levamos a nossa vidinha achando, pô, não estou fazendo mal a ninguém, não estou perturbando ninguém, pô, a gente já está aqui na reunião, a gente trabalha de noite, está tudo bem, e de repente a gente pode ter surpresinhas. Diga, amor. Ou de Jair, quem levantou a mão primeiro. Desculpa, eu não vi, não estou vendo, eu estou no celular. Pode ir, Sônia, pode ir. Ontem eu estava lendo no livrinho que a gente faz, Evangelho no Lar. Aí, antes da história da leitura que a gente ia fazer, tinha uma leitura anterior que aí eu só li para relembrar. E falava assim, comece de casa. Eu achei interessante porque tinha sido um senhor que tinha falecido e durante o funeral ele foi muito elogiado porque ajudava instituições, porque fazia isso, porque fazia aquilo. E ele estava vendo tudo aquilo, né, e se sentindo mais pomposo, né, com aquilo ali. E, de repente, quando ele já está para partir, ele vê a senhora que era a lavadeira da casa dele, né, que antigamente tinha essas figuras de lavadeira, a lavadeira da casa dele caída, jogada no chão, né, doente, morrendo, sem nenhuma assistência. E aí, assim, as oportunidades, né, que estão assim muito próximo a nós, e às vezes a gente fecha os olhos, né, para uma pessoa que trabalha no seu apartamento, uma pessoa que trabalha no seu condomínio, de oferecer ajuda. Você nem sabe muitas vezes o que está acontecendo com aquelas pessoas. E é isso, é tentar ajudar sempre, em todos os lugares que a gente puder, né? Até sendo gentil é uma forma de ajudar, porque às vezes a pessoa está tão atarefada, tão angustiada com seus próprios problemas, e você dá um sorriso, dá uma atenção, dá um bom dia, já faz a diferença, porque muitas pessoas são invisíveis, né? E se sentem dessa forma. Mas era só isso que eu queria falar. Eu queria falar. Está sem microfone, Djair. Eu ia falar uma coisa, depois com a Sônia falando, eu me lembrei de Dona Isaltina. Eu era criança, morava no Sul, isso na década de 60. Lá no Sul, no inverno, faz muito frio, pessoal. A água é super gelada. Então, Dona Isaltina era a nossa lavadora. Minha mãe tinha 5 filhos. Toda vez que eu via a Dona Isaltina vindo lá para casa para lavar aquelas roupas, me doía na minha alma. Era uma coisa, para tu ver, até hoje isso me marca. Assim, meu Deus do céu, essa senhora, essa mulher, sei lá o que eu falava, vai lavar essa roupa nessa água fria. Isso me marcava muito. Agora, o que eu queria falar era uma coisa muito interessante que ela fala aqui. Muito debilitado, meu corpo morreu, nada vi e nada ou senti, desculpa. Meu corpo morreu, nada vi ou senti.
Porque antigamente ficava pensando assim, a morte é dolorida, a morte, todo mundo fala isso que não é espírita, não tem noção do espiritismo, pensa que a morte é dolorida. Até que um dia assisti uma entrevista de Chico Xavier, ele falou, a dormir e acordar, isso é a morte. Então, isso que ele falou, ela está endossando aqui, e pegando mais aquele gancho de todo dia a gente se desdobra, morremos, entre aspas, deixamos o corpo, vamos viajar para lugares, vamos para isso, vamos para aquilo, e voltamos e nada sentimos. É isso que eu queria acrescentar. Eu lembrei também de uma leitura que a gente fez, eu não lembro em qual livro, que falava da dificuldade da pouca energia que tinha a pessoa também que botava os outros à frente dela, né? E que quem cuida muito dos outros também não tem energia, não tem vibração de vida, né? Que tem que levar em conta, sim, que você é uma pessoa muito importante e que é uma prioridade na sua vida. Essa questão que você levantou, eu achei bacana, né? Porque é uma situação que a gente normalmente não pensa para nós, que é a tal do caminho do meio, né? A gente sempre pensa, né, que a recomendação de a gente andar no caminho do meio é para as coisas externas, mas para isso também, se você seja uma coisa desarmonizada, uma coisa muito boa, se você exagera a mão para um lado ou para o outro, aquilo gera consequências que podem não ser as ideais. Então, aquela coisa, né, Paulo de Tarso já dizia, né, o caminho do meio, para mim é a coisa mais difícil da gente seguir, até achar o equilíbrio de nós mesmos. Porque mesmo quando a gente está fazendo coisas boas, a gente pode exagerar e só quer fazer isso. E esquece de outro lado, às vezes, de nós mesmos. E precisamos também de um momento de introspecção, de reflexão interna. Então, é mais uma coisa, né? Mais uma cargueira que a gente tem que botar na nossa cangaia, né? Que a gente já fala de reforma íntima, de tantas coisas. É prestar atenção no caminho do meio, né? Aquela analogia, né? Do Mágico de Oz, né? Que você não pode sair da estrada de tijolinho. Então, eu vejo muito isso, né? Você tem um caminho a seguir, mas ele tem que ser equilibrado em todos os aspectos. Você não pode desequilibrar, mesmo que seja fazendo coisas que você considera boas, que pessoas achem boas. O exagero é ruim para todos os lados. E todo exagero gera consequência, que podem ser agradáveis, mas não exatamente o que era o necessário para a gente. Mesmo exagero agradável, de repente, se torna desagradável, né? Mas alguém quer dar sua opinião aí? Gente, eu me perdi, eu tô onde? Aí, tá. Eu falo... Silvio, Diga. O que me chama, às vezes, muita atenção é essa coisa da gente viver de forma harmônica, né? Tentando buscar o caminho do meio, o cuidado consigo mesmo, até quando você falou do André Luiz, né? Do suicida indireto aí, tudo, o quanto que a gente se... fisicamente mesmo, né? Alimentação, pensamento, tanta coisa, né? Que a gente... É tanto trabalho, né? Outro dia eu falava com a minha irmã, se a gente realmente prestar, não estou falando de uma forma egoísta, mas assim, esse trabalho interior de cuidar de si, dos seus pensamentos, da sua conduta, seja ela, né? Já é um trabalho tão grande que eu fico assim, gente, é muito grande, né? Consequentemente, você vai estar trabalhando, eu acho, como a Sani falou, próximo, né? Quando se trabalha
o seu interior, você começa a ver o seu próximo, o seu lado e tudo. Mas é muito árduo, né? Eu acho que quase todos nós aqui vamos desencarnar meio suicidas, vamos, porque não de uma forma negativa, eu estou falando, no sentido de que, de alguma forma, a gente contribuiu ou não se cuidou, né? Eu só queria pegar esse gancho que a Dilma está acabando de falar. Sabe que é o maior beneficiado? Nós mesmos que praticamos isso. Os amigos espirituais falam, e eu te digo uma coisa, Diva. Se você não sentir isso, você pode até fazer experiência com você próprio. Tenta ser desarvorado, sabe? Chutar o balde. Tu vai ver as consequências que vai vir para cima de você. É uma coisa, é diretamente proporcional. Essa educação que você acabou de falar aí, que você está lutando, como todos nós lutamos, existe um fruto. Esse fruto é essa paz que nós temos, essa serenidade. Você vai para o trabalho, as coisas fluem para você. No trânsito, a coisa não fica engarrafada. Tudo flui para você. Você pode fazer esse teste, porque eu já fiz esse teste comigo, sabe? E aí, o que eu vi? Eu vi que tudo dava errado. Uma simples coisa que fluía, o café que derramava na xícara, são coisas assim que começam a acontecer para você se irritar, perder a paz, perder a harmonia, viver brigando com todo mundo, como assim a grande maioria dos seres humanos. É isso só que eu queria falar. Você me lembrou uma situação, uma vez, né? Eu saí de casa, sabe aquele dia que, do que você falou, né? Tudo dá errado. Mas todas as coisas, no dia foi assim, tum, 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 foi uma atrás da outra. E a última foi assim, que eu cheguei em casa e eu tinha deixado a chave. E aí todo mundo tinha saído e eu fiquei do lado de fora, na varanda. Quando eu sentei na varanda, eu ria, mas eu ria tanto, porque eu virei e falei assim, gente, no final ficou engraçado. E aí eu ria, porque eu falei assim, gente, olha só, aí eu fazendo o retrospecto do dia, né, da manhã e da meio da tarde, mas assim, deu não sei o quê, aconteceu aquilo. Aí quando eu vi a porta fechada da casa, eu sentei na varanda e caí na gargalhada e fiquei lá rindo de mim mesmo e tudo, porque tudo tinha dado errado. Aí depois a coisa ficou leve. Aí eu falei assim, é engraçado isso, né? Quer dizer, como que a gente pode também dar essa virada de chave? Essa coisa da nossa mente tem uma influência absurda em tudo ao nosso redor. Então, você falando isso, estava pensando exatamente nisso, Diva. Quando as coisas acontecem atropeladas e a gente leva na boa, elas se atropelam, dão errado, mas se resolvem e a gente não sente, de fato, nenhuma consequência em relação àquilo. Mas quando você se irrita, parece que coisa piora, que fica mais tenso. É o caso aqui para cima, né, da dona Amália contando a vida. Ela se revoltou, ficou chateada, então ficou anos até conseguir recuperar. E é exatamente isso que a gente... É uma coisa aqui, juntando com o que o Jair falou, que a gente vai absorvendo e aprendendo. As adversidades acontecem porque elas fazem parte da nossa caminhada, da nossa jornada. Isso a gente não pode evitar. A forma como nós lidamos com a presença dela é que é importante. Que isso nos traz de volta ao equilíbrio, muda a energia ao redor, envolve, inclusive, quem estiver envolvido nessas situações de adversidade que nos atingem. Então, mais importante do que a gente se importar ou não com o que está acontecendo, se é agradável ou desagradável, se é legal, se não é legal, é absorver aquilo como aconteceu, tá bom, já aconteceu, não posso mudar isso, como o próprio Chico dizia, né? Eu não posso voltar para o passado e começar de novo, mas a partir daqui eu posso criar um novo fim sempre. E é sempre assim. E eu pensei muito nisso enquanto você falava. Sempre que as coisas acontecem, você esquece uma chave, você erra o caminho, cai alguma coisa, você tropeça, ter a leveza de compreender que adversidades acontecem, fazem parte da nossa caminhada. E levar na boa, como você fez, sorrir.
Mas tá, vou fazer o quê? Esqueci, é ótimo. E tudo fica mais leve. Quando a gente sabe lidar com as coisas que, em teoria, poderiam nos desequilibrar, a vida fica muito mais tranquila. Muito. Mas passa por prestar atenção, né, Silvio? Sim. E assim, da gente estar atento à vida. A gente é meio robotizado, né? A gente vai tocando a vida de uma forma tão... e não presta atenção na existência, né? Às vezes, eu sei que o pessoal fala que eu penso demais, né? Às vezes, né? Mas não é pensado a porquê nem nada, mas de prestar atenção no corpo. Quando a gente não presta atenção na gente, no corpo da gente, no que o corpo da gente fala. Começa disso, né? Às vezes o corpo está falando quando a gente quer comer algum tipo de alimento que de repente pode estar faltando aquela vitamina no corpo da gente. A gente não presta atenção, a gente não presta atenção, como o Jair falou, na moça que ia lavar roupa no gelado lá, como a Sani falou, do porteiro. A gente não presta atenção, a gente não fica atento, a gente vive muito, sei lá, sem atenção.